Olá pessoal, hoje falaremos sobre interpretação da lei penal. A interpretação também é chamada de hermenêutica penal. Quem é o hermeneuta? É o indivíduo que retira do texto da lei o seu verdadeiro significado. Busca-se o contexto através da origem do texto. Para se interpretar a lei penal, existem várias técnicas de interpretação. Com relação ao sujeito que a faz, podemos chamá-las de três: a interpretação autêntica, a interpretação doutrinária e a interpretação jurisprudencial. A interpretação autêntica é aquela feita na lei e pela própria lei. Por exemplo, o artigo 327 do Código Penal traz o conceito de funcionário público. Diz o artigo 327: considera-se funcionário público para efeitos penais aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Logo, o artigo 327 interpreta todo o Código Penal na parte que diz funcionário público em qualquer crime. Essa é a interpretação autêntica. A interpretação doutrinária, também chamada opinião comum dos doutores da lei em Roma Antiga, é a interpretação feita pelos exegetas, os indivíduos que interpretam o texto. É a chamada doutrina. E a interpretação jurisprudencial é aquela feita pela própria jurisprudência, formando os precedentes dos tribunais. Então, com relação ao sujeito, há a interpretação autêntica, há a interpretação doutrinária e também há, por último, a interpretação jurisprudencial. Quanto ao método, há um método histórico, se busca a origem da lei na sua história, nas suas raízes. Há um método sistemático, ou seja, a lei é vista como um sistema, não só um texto, mas todos os outros textos que devem ter uma harmonia entre si. Por exemplo, no direito penal, busca-se a interpretação sistemática na Constituição quando se fala na dignidade da pessoa humana. E há a interpretação teleológica, também chamada de finalística, ou seja, busca-se os fins sociais para o qual a lei se destina. E com relação ao resultado declaratório, ou seja, na interpretação literal, gramatical, sintática, se tem um resultado muito declaratório. Há a interpretação extensiva, muito comum nas normas constitucionais, onde se busca ampliação para garantia de direitos fundamentais, e há a interpretação restritiva, muito comum no direito penal, pois o artigo 1º do Código Penal, que trata do princípio da legalidade, diz que não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia cominação legal, lembrando que a expressão cominação quer dizer previsão legal. Então se tem os resultados de interpretação declaratório, restritivo e extensivo. Também deve-se buscar a interpretação progressiva da norma. O Supremo Tribunal Federal tem usado muito essa interpretação progressiva na interpretação do texto constitucional. E o que ela significa? Muitas vezes a interpretação progressiva ocorre quando há uma mudança de contexto na aplicação da lei, porém não há uma mudança de texto. O texto continua fixo, estanque, mas o contexto muda e, mudando-se o contexto, a decisão jurisprudencial pode também ser modificada a critério da corte. Então, essas são as técnicas de interpretação. Lembrando-se que dentro de técnicas de interpretação é sempre dito que todas as leis devem ser interpretadas. Diga-se, até as leis mais claras, mais simples, mais compreensíveis em seus textos, elas devem ser interpretadas. Aquele antigo aforismo, na clareza cessa-se a interpretação, ele não é verdadeiro, pois até mesmo as leis mais claras precisam ser interpretadas. Então, o correto seria dizer, na clareza não se cessa a interpretação e todas as leis devem ser interpretadas. Então, quanto ao sujeito, quanto ao método, quanto ao resultado. O sujeito pode ser a própria lei interpretando a lei, autêntica, a interpretação doutrinária, feita pelos doutrinadores, e a jurisprudencial, feita pelos tribunais. Quanto ao método, o método histórico, ou seja, busca-se as origens da lei, o método sistemático, a lei comparada com outras leis, e o método teleológico, buscando-se a finalidade para o qual ou para a qual a lei se destina. E quanto aos resultados, tem-se o resultado declaratório, literal, gramatical, sintático, o resultado extensivo e o resultado restritivo. Tá aí, pessoal? Interpretação sobre leis. Grande abraço a todos.